Saudar a todos com a graça, com a paz, com o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? E eu quero convidar então você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no primeiro capítulo, Mateus 1, nós vamos ler dos versos 18 ao verso 21. Amém? Mateus 1, dos versos 18 ao verso 21. Se você perceber alguém sem Bíblia e puder compartilhar, compartilhe, para que todos possam estar acompanhando a leitura da palavra de Deus, que diz assim: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Pai, nós, mais uma vez, manifestamos a nossa alegria. Muito obrigado, Deus, porque, apesar da distância desse tão importante acontecimento, ele continua vivo na memória daqueles que caminham, daqueles que entendem e que acreditam na palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, porque nela está os registros de tudo aquilo que o Senhor fez antes de Jesus e depois de Jesus. E nós, ó Deus, agora diante desta palavra, nós nos rendemos pedindo que o Seu Espírito nos conduza e nos ilumine a entender, a compreender o verdadeiro sentido do Natal, e que nós possamos sair daqui com os nossos corações transbordando por conhecer e entender o que realmente significa o Natal para as nossas vidas. Deus, que o Seu Espírito tenha toda a liberdade para estar agindo em nossas vidas, em nossas mentes. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, quando a gente se reúne num momento como esse para celebrar uma tão importante data, apesar de, como foi dito já, não ser a data exata, porque ninguém conhece. Aliás, essa é uma das coisas que nos fazem pensar: por que não se pode comprovar verdadeiramente a data correta? Será que não estava no coração de Deus que essa data não fosse comemorada da forma como temos comemorado? Porque tantas outras datas parecem muito mais claras na Bíblia. Nós encontramos tantas datas específicas muito antes de Jesus nascer, mas não temos aqui na Bíblia, e você pode procurar, você não vai encontrar ali uma data que registre ou que diga que a igreja, que os discípulos, que os filhos de Deus devem comemorar o Natal. Mas, segundo a história e uma das pesquisas que a gente fez, foi em mais ou menos 285 a 300, eu creio que acima dos 300, depois que Constantino se converteu. O Papa, então, instituído na época, agora não estou recordando o nome, instituiu a data de 25 de dezembro para que se comemorasse o nascimento de Jesus. Era uma tentativa de trazer novamente à memória do povo uma data tão importante. Mas, como tudo aquilo que o mundo faz e é tentar realmente tirar o brilho daquilo que é verdadeiro, daquilo que é real e que vem de Deus, também
nessa mesma data, tem a comemoração de alguém que era muito importante também no meio católico. Alguém que é reconhecido como Santo São Nicolau, que vem representar quem? Papai Noel, o bom velhinho. Veja então que esta data, elas foram colocadas juntas para que realmente acontecesse aquilo que está acontecendo, porque Satanás, ele é muito astuto, irmãos. E o mundo está sob o domínio de quem? Deus tem o controle de todas as coisas, nós não podemos esquecer disso. Mas, quando Jesus estava sendo tentado, Satanás chegou para ele e disse que daria a ele o governo e todo o poder que ele quisesse. E Jesus não contestou isso. Então, biblicamente, nós entendemos que esse mundo jaz no maligno. E toda essa atmosfera, tudo isso que o mundo tenta criar para nos distanciar de viver o verdadeiro sentido daquilo que a palavra de Deus ensina, é perigoso. E nós precisamos, então, atentar, voltar às Escrituras, à palavra de Deus, para não nos deixar ser enganados. Porque o que o mundo oferece é muito bom. Aquilo que a palavra de Deus ensina que temos que ter cuidado, nunca virá como sendo algo ruim. Se o adolescente, o jovem, ou a pessoa que experimentou a droga pela primeira vez achasse ruim, ela não se tornaria uma pessoa dependente. Mas, apesar do nome já estar dizendo que é uma droga, as pessoas consomem porque, de certa forma, elas acham prazeroso. E é isso que o mundo faz. Mostra as coisas de uma forma que pareçam boas, para que assim possa ir tragando e tomando o coração da humanidade para se distanciar do nosso Deus, que tem princípios, que tem desejo de ver um povo santo, um povo que queira andar na sua presença, mas da forma como ele tem desejado desde o princípio, desde o início. Mas o que nós vemos acontecer, e agora voltando à esfera do Natal, este tempo quando muitos chegam a comentar e a falar que é o espírito do Natal que toma o coração das pessoas, onde as pessoas ficam mais amáveis, onde as pessoas ficam mais flexíveis, mais acessíveis, e quando as pessoas costumam trocar presentes, se alegrar nos grandes banquetes, já o comércio olha para essa data tão importante e vê uma grande possibilidade de aumentar os seus negócios. E tudo isso, irmãos, está canalizado dentro de uma proposta que o mundo tem colocado. E muitas vezes nós não questionamos, ou a maioria das vezes nós não questionamos, mas a palavra de Deus tem nos instruído, e é severa a palavra de Deus, dizendo que nós temos que nos santificar, que nós temos que nos purificar, e que nós temos que viver pela verdade. E a verdade está aqui, a palavra de Deus, aquilo que foi revelado pelo Espírito Santo e que foi registrado. E conforme nós vimos aqui, diz que haveria de nascer um menino de uma virgem, o qual se chamaria Jesus, Emanuel, o Deus poderoso, aquele que estaria conduzindo o povo para toda a eternidade, num reinado eterno. E isso, irmãos, foi profetizado há mais ou menos 750 anos antes. E se nós formos ler lá o texto do profeta Isaías e também de alguns outros profetas, nós vamos ver os detalhes que se contam
do acontecimento que agora Mateus está registrando aqui, dizendo, através desse texto que nós acabamos de ler. Isso já tinha sido dito há mais de 750 anos antes de acontecer, com todos os detalhes. Este é o Deus a quem nós temos que honrar, o Deus a quem nós temos que dar as nossas vidas em santificação, para que Ele possa se agradar da minha vida, da sua vida. E nesta data tão importante, 25 de dezembro, quando se comemora o Natal, nós podemos ver que é o cumprimento da promessa de Deus. Mateus, então, na continuidade do texto, ele vai dizer: tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta. A virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. É Deus entre nós, vivendo entre nós. Mas tudo isso acontece para demonstrar que o nosso Deus é fiel. E tudo aquilo que Ele promete, acontece. Nenhuma das promessas de Deus, irmãos, deixaram de se cumprir. Outras estão se cumprindo em nossos dias, na minha vida, na sua vida. Quando você entregou a sua vida, quando você foi purificado, quando você foi lavado, quando você foi remido pelo sangue de Jesus. Está se cumprindo. E outras haverão de se cumprir, já estão em processos de cumprimento. Mas são muitas as profecias que falam de Jesus e de como seria este momento. Outro momento muito importante aconteceu lá no Jardim do Éden. Deus já lá no início, no momento em que estava dando a pena, ou seja, a condenação ao homem e à mulher por terem desobedecido e assim pecado contra Deus, naquele momento em que Deus expulsa o homem, então Deus diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a descendência dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15. Aqui, irmãos, no Natal está se cumprindo esta profecia, porque aquele que viria remir o mundo, aquele que viria trazer a salvação para nos libertar da condenação do pecado, haveria de nascer da semente da mulher. Por isso, Deus, através do Espírito Santo, toma Maria naquele momento e assim é gerado o Filho de Deus no ventre de uma virgem. Uma mulher que ainda não tinha tido nenhum relacionamento com o homem. Ela estava prometida, era noiva, estava pronta para o casamento, mas ela foi escolhida, ela foi agraciada para ser aquela que iria gestar aquilo que Deus gerou no seu ventre através do Espírito Santo. Jesus, um menino, a quem viria, como nós vimos no texto, para trazer a salvação aos homens. Por isso, meus queridos, Natal é o cumprimento da promessa de Deus. Natal é a maior prova da fidelidade de Deus e a demonstração do seu amor, graça. Celebrar o Natal é proclamar ao mundo que Deus é fiel e cumpre o que diz na sua palavra. Duas profecias nós lemos aqui, mas nós podemos correr pela Bíblia e nós vamos ver que quase todos os profetas falam de Jesus. Alguns com poucos detalhes, outros com muito mais detalhes, como o caso de Isaías. Mas todo o direcionamento da palavra de Deus direciona para este grande acontecimento, o nascimento de Jesus, aquele que viria à terra. No Natal também, irmãos, nós entendemos que é o cumprimento da plenitude de Deus. Deus controla as coisas e faz tudo a seu tempo. O apóstolo Paulo, então, ele diz que Deus
veio no exato tempo, no momento certo, para nos trazer a salvação. Veja o que ele diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas 4, 4 a 5. Este é o tempo perfeito. A chegada de Jesus é a plenitude dos tempos. É a concretização do projeto de Deus, de nos resgatar, de nos remir da condenação do pecado. E nós precisamos entender que o tempo de Deus é o melhor momento para as coisas acontecerem em nossas vidas. Talvez aquele povo que caminhou no deserto, podemos lembrar aqui de Abraão, podemos lembrar de José no Egito, Jacó, quem sabe lá Noé, próprio Adão e Eva, quando Deus disse que da semente da mulher haveria de nascer aquele que iria pisar na cabeça da serpente. Essas pessoas viveram pela fé em Deus, mas não viram acontecer este grande milagre de Deus, essa grande profecia. Nós também já estamos há mais de 2000 anos adiante, mas muitos viram e registraram para que isso nunca mais fosse esquecido. Por isso, meus irmãos, celebrar o Natal é trazer à memória o amor de Deus, é trazer a memória de que Deus tem o tempo certo para realizar todas as coisas, e no tempo certo Ele vem ao nosso encontro e nos oferece, unicamente pela graça, unicamente pelo amor, o maior presente para a humanidade: o nascimento de Jesus. Você já recebeu este presente? Veja que Jesus nasceu neste contexto aonde nós podemos perceber que o mundo jazia em trevas. Havia muito sofrimento. E naquela cidade de Belém, então brilhou a estrela do Senhor, conduzindo as pessoas e mostrando que naquele momento estava Deus apresentando e trazendo ao mundo o maior presente que a humanidade pode ter. E naquele momento, conforme é narrado nas Escrituras, uma multidão de anjos desceram do céu e celebravam cantando: glória a Deus nas alturas, paz na terra. Irmãos, quando nós lemos um texto como esse, geralmente, quando estou refletindo, eu tento me transportar para aquele local, tento sentir o que aqueles pastores sentiram. Talvez aquelas pessoas que visitaram Jesus ali na manjedoura, ainda envolto nos panos, junto dos animais. E o que isso quer dizer? Que Jesus também vem no dia de Natal dizer que Natal é tempo de humilhação. É tempo da demonstração de humildade. Natal, então, é uma demonstração de humildade. Talvez no mundo pós-moderno, e isso é quase natural, irmãos, se sairmos fora da igreja e tirarmos o pinheirinho, tirarmos os enfeites das casas, tirarmos as luzes que brilham nas praças, nas avenidas, no jardim das casas, se perde o sentido do Natal. Porque tudo isso é feito não para Jesus. Pare para pensar um pouco. Você vê, com raras exceções, algumas propagandas falando do nascimento de Jesus. Mas tudo é direcionado para quem? Papai Noel. Presentes, troca de presentes, espírito de Natal. Tudo para que as pessoas se distanciem do verdadeiro sentido. Eu tenho feito
ou melhor, eu tenho desafiado algumas pessoas quando a gente é questionado sobre não comemorar o Natal desse jeito, quando eu disse, irmãos, eu não me importo, se você quer enfeitar na sua casa, você pode enfeitar, se você quer ter pinheirinho, você pode fazer, mas eu não me sinto bem com isso, porque eu vejo que isso tudo tira o brilho do verdadeiro sentido do Natal. Porque tudo isso é feito não para receber Jesus, apesar de que está a estrela lá na copa do pinheiro, como quem diz, simbolizando a estrela que guiou os reis magos até Jesus. Embaixo do pinheiro, hoje não se vê mais, havia ali aquele presépio com as figuras demonstrando, mas você pergunta para uma criança e pergunta para qualquer pessoa o que é um Natal, logo o que vem à mente é o dia do Papai Noel. E se não tiver presente, então o Natal ainda fica mais chato, não é verdade? Então, queridos, Natal é o cumprimento da promessa de Deus, Natal é o cumprimento da plenitude de Deus, Natal é uma demonstração da humildade de Deus. Natal pensa-se apenas na festa, pensa-se nas luzes e na alegria, mas o Natal é muito mais do que isso. Natal é a maior demonstração do amor e da humildade de Deus, que deixou o seu trono celestial para vir a esta terra, e nesta terra ele encarnou como um menino para se tornar um homem. Mais do que isso, irmãos, para se tornar um servo, porque Jesus veio para nos servir. Dá para entender isso? Deus Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas, porque nada do que existe deixou de ser feito por Ele, nada se fez senão que Ele estivesse junto. Mas este Deus, Ele vem e vive, habita entre nós e se torna um homem justo, perfeito, mas um servo. Capaz de pegar uma bacia com água, uma toalha e lavar os pés dos seus discípulos, num sinal de humildade, para que aquilo que ele estava fazendo pudesse tocar o coração dos seus discípulos, para que eles também tivessem um coração humilde. Por isso, nós precisamos pensar, Deus deixou o seu trono de graça. O apóstolo Paulo registra isso na carta aos Filipenses, dizendo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus não precisava fazer isso, mas ele fez isso porque era a plenitude do tempo, era o cumprimento da promessa de Deus, e como Deus não pode mentir, então ele veio à terra para nos salvar. Pensar no Natal, irmãos, é pensar no esvaziamento de Deus. Lá no capítulo 17 de João, na oração intercessora, Jesus diz que enquanto ele viveu na terra, ele glorificou o Pai com a sua vida. E é isso que Jesus espera, que nós glorifiquemos ao Pai da mesma forma como ele glorificou. Por isso, Natal é muito mais do que fazer banquetes, é muito mais do que enfeitar as casas, é muito mais do que viver este momento de troca de presentes. Natal é entender que Deus veio ao mundo e viveu entre nós, e que deu a sua vida para que eu e para que você pudesse ser salvos e assim remidos pudessem voltar a viver a comunhão com Deus. Como você está celebrando o Natal? Pare um pouquinho, pense.
Será que nós não temos também nos conformado com aquilo que o mundo está pregando, com aquilo que o mundo está ensinando? Será que nós não temos deixado que os desejos do nosso coração, da nossa carne, tome a nossa vida de uma forma a permitir que tudo isso tome o lugar de Jesus em nossas vidas? Você está valorizando mais o seu celular, mais o seu carro, mais a sua casa, mais os seus projetos, do que servir ao propósito de Deus? O que você deseja nesse dia de Natal? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. O que você espera nesse dia de Natal? Pense um pouquinho. Será que Deus está realmente alegre com aquilo que você está vivendo? Aquilo que você está buscando? Mais do que isso, o que você está fazendo para proclamar ao mundo, para dizer que esta data é muito importante, porque é nesta data que iniciou o grande projeto de Deus para a salvação da humanidade. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você crê nisso? Então glorifique a Deus. Eu não sei se você vai enfeitar pinheirinho, se você vai enfeitar a sua casa. Eu não vou me escandalizar se eu chegar na sua casa e ver isso. Mas você nunca verá isso na minha casa. Pelo menos enquanto eu entender que se eu estiver fazendo isso, eu estou cooperando para esse falso Natal, dando mais força para que esse Natal tire o verdadeiro brilho do Natal, que é Jesus nascido, o presente de Deus. Natal, então, é o cumprimento da palavra de Deus. Ele cumpre a promessa de salvar o homem da condenação do pecado. Natal mostra que Deus tem o tempo exato e perfeito para a realização das suas promessas. Natal é a demonstração da graça de Deus, não apenas por palavras, mas em atitudes. Pois deixou o seu reino e veio até nós em forma humana e deu a vida em total humilhação, demonstrando o seu perfeito amor, ágape por nós. Portanto, eu concluo essa mensagem dizendo: não deixe que o falso espírito do Natal pós-moderno tire a grandeza do verdadeiro significado do Natal, o nascimento de Jesus. Mas isso acontecerá no dia 25, no dia 26, dia 27 e todos os dias do ano de 2016. Amém? Jesus quer sim nascer no coração daqueles que ainda não o receberam como Senhor, como Salvador. E cabe a mim, cabe a você, fazer com que essa promessa de Deus seja ouvida por todos aqueles, aceito por todos aqueles que ainda não creem em Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Que Deus nos abençoe. Nós vamos cantar mais uma música e depois, então, irmãos, nós vamos estar na continuidade celebrando a nossa comunhão ali, partilhando do alimento que você trouxe. Vamos juntar tudo e vamos então fazer aquele grande banquete. Mas nós sabemos que estamos reunidos porque estamos alegres, porque estamos felizes, porque temos um Salvador, temos um Senhor, Jesus, o nosso Senhor.